Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de catecúmenos. Hoje vamos tratar de um tema central para a compreensão da fé cristã: a origem do pecado, a queda do ser humano e as consequências eternas disso para toda a humanidade. Essa é uma doutrina que nos mostra não apenas o quanto o pecado é grave, mas também o quanto nós dependemos da graça de Deus para sermos salvos. Vamos entender como Adão, como cabeça da raça humana, representou todos nós em sua desobediência e como essa queda afetou todas as áreas do nosso ser: corpo, mente, vontade e coração. Veremos também que mesmo após a regeneração, o pecado ainda habita em nós e por isso precisamos depender diariamente do Espírito Santo para vencer. Esta aula nos convida à humildade, ao arrependimento e à gratidão, porque só compreendendo a profundidade da nossa miséria e que conseguimos enxergar a grandeza da graça de Deus em Cristo. Prepare sua Bíblia, o seu coração e vamos juntos para mais esse momento de aprendizado e edificação. Nesta aula nós vamos abordar uma das doutrinas mais fundamentais para se compreender a condição humana e a necessidade de salvação. Isso deve mudar a maneira que nós ouvimos o Evangelho e a maneira que nós pregamos o Evangelho para o outro. A queda do homem, a natureza do pecado e a justiça de Deus na aplicação de sua punição. O pecado não é um simples erro ou uma pequena falha moral. É uma transgressão da lei de Deus e uma ruptura radical na comunhão com o Criador. A correta compreensão dessa doutrina é essencial para se entender tanto a gravidade da nossa condição quanto a grandeza da graça de Deus em Cristo. A palavra de Deus em Romanos capítulo 5, no versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E assim a queda, ela dá origem ao pecado. Deus ele criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, santos, justos e com pleno de sua vontade. Eles foram colocados no Éden com liberdade, dignidade e com responsabilidade. Já vimos sobre isso. Ainda assim, escolheram desobedecer ao mandamento divino, um ato conhecido como a queda. O pecado de Adão consistiu em comer do fruto proibido. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 3, no versículo 6. Um ato de rebelião contra a ordem direta de Deus. Embora fossem plenamente capazes de obedecer, foram seduzidos por Satanás. Gênesis 3, versículo 13. E 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. E quando eles pecaram, foi por livre e espontânea vontade. Esse evento, embora trágico, não foi fora do controle divino. Deus permitiu a queda dentro do seu plano eterno, com o propósito de manifestar sua justiça e graça. Está lá em Romanos 5, do 20 ao 21. O pecado entrou no mundo, mas Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. Outra coisa que nós podemos ver são as consequências da queda. Imediatamente após pecarem, Adão e Eva foram cortados da comunhão com Deus. Em Gênesis 3, do versículo 6 ao versículo 8. A palavra do Senhor também nos mostra que eles perderam a sua justiça original e tornaram-se espiritualmente mortos. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3.
onde nos mostra que o pecado afetou todas as áreas de sua existência: corpo, mente e alma. A natureza humana foi corrompida, e essa corrupção alcança todas as faculdades do ser humano. Em Romanos 3, 23, Jeremias 17, versículo 9, Gênesis 6, versículo 5 e Tito, capítulo 1, versículo 15. E a partir desse momento, todos os seres humanos passaram a nascer espiritualmente mortos, inclinados ao mal. Leia Romanos 5,12, Gênesis capítulo 2, versículo 17. O coração humano tornou-se enganoso e a prática do pecado se tornou a inclinação natural da humanidade. Romanos 3, do 10 ao 18. O pecado, então, ele é transmitido para a descendência. Adão foi constituído por Deus como cabeça federal da raça humana, como representante legal de toda a humanidade. Seu pecado trouxe condenação a todos os seus descendentes. Você pode ver isso em Romanos 5, do 17 ao 19, e em 1 Coríntios, versículo 21 e versículo 22. E foi por isso que todos nascem com uma natureza pecaminosa herdada, como afirma Davi: em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Cada ser humano, portanto, nasce com uma culpa do pecado original e a corrupção que dele decorre. João 3, versículo 6, Gênesis 5, versículo 3. Essa depravação não significa que todos os homens sejam tão maus quanto possível, mas que todas as partes do ser humano foram afetados pelo pecado: razão, sentimentos, vontades e desejos. Essa condição é chamada de depravação total. Não há em nós inclinação para o bem espiritual verdadeiro, nem capacidade de buscá-lo sem a ação da graça de Deus. Em Romanos capítulo 7, versículo 18, Colossenses capítulo 1, versículo 21, Efésios capítulo 2, do versículo 2 e 3. E por isso nós podemos entender o pecado original e os pecados atuais. A depravação interna do coração do homem é a fonte de todos os pecados que praticamos no dia a dia. Você pode ver em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, Mateus 15 e 19. E por essa razão os pecados atuais não são meramente escolhas ruins, mas manifestações de uma natureza corrompida. Mesmo após a regeneração, os cristãos ainda carregam em si os restos do pecado. Romanos 7, do 14 ao 23, nos mostra isso. A natureza pecaminosa, ela não desaparece totalmente nesta vida. Ela é perdoada por Cristo e mantida sob controle pelo Espírito Santo, mas nunca completamente eliminada. Por isso nós não deixamos de ser pecadores. A nossa natureza não é completamente eliminada. Somos pecadores salvos e redimidos. E ainda nesta vida nós iremos pecar. Essa natureza, ela não está completamente eliminada. Por isso nosso anseio e clamor pelo retorno de Cristo. E enquanto estivermos nesse corpo, essa é a nossa realidade. Veja em Gálatas 5,17, Provérbios 20, versículo 9, Eclesiastes 7, versículo 20. Como essas coisas nos ajudam. E o pecado na nossa vida, ele gera problemas. Tanto para o ofensor, quanto para a parte ofendida. Há dois exemplos bíblicos que são extremamente pontuais, que nos ajudam a compreender como lidar com o pecado. O primeiro é o caso de Davi. Davi, ele peca e a sensação dele é de uma tristeza, de uma angústia profunda. E ele, sendo aquele que pecou,
ele diz o seguinte: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Quando nós pecamos, quando somos nós aqueles que praticam o mal contra o nosso próximo, ou contra Deus, ou contra nós mesmos, a nós cabe o coragem e vergonha e apresentar a Deus um coração compungido e contrito, entristecido pelos pecados. Mas se pecarem contra mim, pecaram contra mim, eu não consigo esquecer, eu não consigo perdoar. Há outro exemplo bíblico em que nos ajuda a entender e compreender essa verdade. É o exemplo de Jeremias. Ele foi chamado para pregar uma nação iníqua em que ninguém se converteria. E ele olhava e, entristecido, o que ele estava sentindo por conta dos pecados que eram tidos contra ele também, como rejeição, perseguição, a idolatria no meio do povo. O que ele fala é semelhante ao que Davi fala, os ossos como se fossem sequidão de estio, a alma angustiada. Tanto o que peca quanto o que sofre o pecado. As consequências são reais. Nesse momento, então, Jeremias ele olha e diz: eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. E ele diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. E o que é que nós podemos entender a partir disso? É que se eu pequei, eu devo confessar o meu pecado, me arrepender. Se pecaram contra mim, eu tenho que trazer à minha memória o que pode me trazer esperança. E minha esperança é Cristo. A palavra do Senhor diz que Cristo em vós, a esperança da glória. E por isso se volte ao Senhor. A nossa confissão de fé de Westminster afirma que todo pecado, seja original ou atual, é a transgressão da lei de Deus. Por isso merece uma punição. Você pode ver isso em 1 João capítulo 3, versículo 4, Romanos 2, 15, Efésios 2, versículo 3, Gálatas 3, versículo 10. A consequência do pecado é a morte, física, espiritual e eterna. Romanos 6, 23 vai nos mostrar isso. A menos que a graça de Deus intervenha, o destino natural do homem pecador é a separação eterna de Deus, é o inferno. Você pode ver em Mateus 25, 41, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. E então, o que é que nós aprendemos nessa aula? É que a doutrina da queda e do pecado mostra a profundidade da ruína humana e a grande necessidade da redenção em Cristo. Sem compreender a seriedade do pecado, não é possível entender o valor da cruz. Se você não entender o quanto o pecado é sério, você não tem como entender o quanto a cruz é grandiosa, o quanto ela é valiosa. Todos nós pecamos em Adão, e por causa disso, todos estamos sob condenação, pecadores. A menos que sejamos alcançados pela graça soberana de Deus e nos tornando pecadores redimidos. Esse ensino nos convida à humildade, a entendermos o quanto nós somos carentes de Deus e precisamos dele, ao arrependimento, à fé. Não há espaço para orgulho diante da realidade do pecado, mas também há grande esperança. A palavra do Senhor fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça e a esperança para todo pecador. O sangue de Cristo é mais poderoso e pode então cobrir
o pecado mais horrendo que qualquer homem possa cometer. E que este conhecimento nos conduza ao temor de Deus, a gratidão por sua misericórdia e a termos uma vida de santidade, confiando no poder do Espírito Santo para subjugar o pecado que ainda habita em nós, até o dia em que estaremos plenamente redimidos com Cristo. Chegamos ao fim de mais uma aula do nosso curso de catecúmenos. Hoje nós refletimos sobre a seriedade do pecado, sua origem na queda de Adão e as consequências que todos nós herdamos como descendentes dele. Nós vimos que o pecado não é apenas um comportamento externo, mas uma condição profunda da alma humana. E que todo ser humano nasce separado de Deus e sujeito à sua justa condenação. Mas também vimos que, mesmo diante dessa realidade trágica, Deus tem um plano de redenção. E é isso que torna o Evangelho tão glorioso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que o estado de hoje gere em você um coração quebrantado, humilde, dependente de Deus e cheio de gratidão por tudo que Cristo fez para nos salvar da culpa e do poder do pecado. Se esta aula foi edificante para você, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com alguém que precisa entender melhor o plano de Deus para a salvação do homem. Que o Senhor fortaleça em fé. Nos vemos na próxima aula, se Deus quiser.